Aqui, ó, nosso próximo assunto. Tupinambás e Cruzeiro. Cruzeiro vai a Juiz de Fora, hein? No próximo domingo, 7 da noite. E a gente agora vai à Toca da Raposa, com o Vinícius Nicoletti, que já foi expulso do treino. O que deu pra ver cedinho aí, Nicoletti, que você pode contar pra gente aqui no Bom Dia? Tudo bem, Nicoletti? Grande Calheiros, bom dia para você, bom dia aos companheiros aí no estúdio, pessoal em casa. Pois é, Calheiros, a gente só acompanha aqui o aquecimento do técnico Adilson Batista, véspera de jogo, quando está chegando a partida. Como você disse, o Cruzeiro vai enfrentar o Tupinambás nesse final de semana, terceiro jogo do time na temporada, já que na segunda rodada teve a partida contra a Tombense, a partida foi adiada. Então o Cruzeiro se preparando para esse jogo. Hoje apresentou mais um reforço, o Jonathan Robert, um atacante, meio atacante, que vem do Grêmio nessa negociação com o Orejuela. É o quinto reforço do time nessa temporada. Um atacante jovem, de apenas 20 anos, vem tentar aí uma grande oportunidade no Cruzeiro. A situação que a gente viu aqui do time, Calheiros, essa é uma situação que está indefinida e hoje tem uma reunião importante. O Rodriguinho participou dos 2 primeiros jogos, participando novamente do treinamento, deve viajar com o time para enfrentar o Tupinambás, mas a situação dele ainda não está definida. Hoje tem uma reunião com os representantes do Rodriguinho para ver se encaminha alguma situação. O Cruzeiro já fez a proposta. Aliás, vou passar aqui, o Cruzeiro deu para cada jogador nessa nova gestão, né, 3 opções. A primeira delas é reduzir o salário, vamos dizer, numa forma prática. Se o jogador ganha 300 mil, vai receber 150. Os outros 150, depois, no final do contrato, eles parcelam. Então, o jogador vai receber o que está no contrato. Mas, nesse momento, para ajudar o time na reconstrução, receberia apenas parte do salário. A segunda opção é, se encontrar algum time que pague o que eles ganham, o Cruzeiro liberaria e pagaria o restante do salário. E a terceira opção, fazer uma rescisão de contrato amigável, colocando o que o Cruzeiro deve, o que o jogador precisa receber, enfim, fazer essa rescisão de contrato. O Rodriguinho ainda não chegou em nenhuma dessas 3 opções, então ele segue aí treinando com o time, com essa reunião importante. Outros jogadores que têm a situação pendente aqui no Cruzeiro, o Fred já está entregue para o departamento jurídico. É muita a dívida que o Cruzeiro tem com o Fred, realmente é muito alta. Então, precisa definir direitinho aí como é que vai pagar o Fred. Até tem uma dívida com o Atlético, né? Que o Fred saiu do Atlético, assinou com o Cruzeiro, deixou lá uma dívida de 10 milhões que o Cruzeiro disse que iria pagar, assumiu que iria pagar, mas tudo isso ainda está em negociação para o Fred assinar uma rescisão de contrato amigável. O Fred quer essa rescisão de contrato amigável, diz que não quer sair pelas portas dos fundos aqui do Cruzeiro e depois ele fica liberado para assinar com outro time. O Ariel Cabral, outro jogador, pediu licença, diz que tem um problema particular na Argentina, essa licença já está durando quase 15 dias, ele tem que se reapresentar na segunda-feira para o treinamento, também não chegou num acordo, mas se tiver uma proposta o Cruzeiro libera. E o caso do Dedé, né? O Dedé, os empresários dele pediram aí também 5 dias para negociar o jogador e vem uma compensação financeira aí para o Cruzeiro, alguns times da China interessados no Dedé e a gente sabe também que o Vasco da Gama está de olho no jogador. O caso do Rafael, o goleiro, não está treinando mais, entrou na justiça, o Atlético tem interesse no goleiro, mas como tem um processo na justiça, ele só pode assinar com o Atlético se houver uma liminar. Essa liminar ainda não saiu, portanto o Rafael, que ficou aí muito tempo na reserva do Fábio, está treinando separado, mas é um goleiro que pode aparecer no Atlético, como eu disse, o Galo interessado no goleiro do rival. Então, Calheiros, essas são as informações aqui do Cruzeiro, que se prepara para a partida contra o Tupinambás, mas essas situações vão se definindo ao longo da temporada e, é claro, a gente vai trazendo todos os detalhes por aqui. Calheiros? Nicoletti, na questão do Dedé, está esbarrando muito, a gente falou isso ontem aqui, porque um dos clubes interessados no Dedé é justamente o Wuhan, que está no epicentro aí, né? Desse problema mundial agora. Ontem teve até um alerta da Organização Mundial de Saúde. Emergência de saúde internacional. De saúde internacional. Primeiro caso nos Estados Unidos de transmissão interna. Transmissão interna. Alguém que desembarcou no país. No Brasil tem 9 e já suspeitas. contaminou uma pessoa em outro país. Enfim, alerta no Brasil. E um dos clubes, justamente o Wuhan,
que negociava aí com o Dedé. Será que vai evoluir essa negociação em função desse problema mundial, Nicolete? É isso mesmo, Calheiros. É um dos clubes que está envolvido aí na situação do coronavírus, mas o campeonato chinês, por essa situação, nesse momento está paralisado. Então, o prazo para negociar também o jogador vai se estender um pouquinho mais. Então, o Dedé pode se encaixar num outro time depois que a situação for resolvida ou controlada, vamos dizer assim. E tem outros times da China, pelo que a gente sabe, conversando aqui com os diretores do Cruzeiro, pelas conversas de bastidores, tem outros times também interessados no Dedé. Então, os representantes dele estão negociando com essas equipes. O campeonato chinês, nesse momento, está paralisado, mas é um mercado aí que pode ser o destino do zagueiro cruzeirense, o mito, o zagueiro cruzeirense. O Cruzeiro tem pouca situação, pouca barganha com o Dedé, porque o Dedé, o passe dele, os direitos federativos do Dedé, né? A gente pode dizer agora, já não pertence mais ao Cruzeiro. Então tem pouca barganha para negociar com o jogador, por isso os empresários dele estão negociando com os times da China e fica essa expectativa aí também para definir, dar um rumo para o Dedé, para o Fred, para o Ariel Cabral e também para o Rodriguinho, que segue treinando. O único que segue treinando bem e vai jogar nessa situação indefinida é o Rodriguinho. Calheiros? É legal, Nicolete, até porque precisa, né? O Rodriguinho precisa jogar, né? Nicolete, pintando qualquer novidade, só chamar, a gente retorna aí à Toca da Raposa, Cruzeiro, portanto, se preparando para esse jogo contra o Tupinambás, domingo em